Olá, amigos, estamos aqui de novo com o programa Entretanto. Esse programa que, entre a sua fase escrita, fase falada e fase podcast, tem mais de 20 anos dedicados de maneira social, de maneira caritária, de maneira cívica, a informar sobre as coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito, de forma pouco complicada, de forma simples, de maneira visando integrar o espectador, o ouvinte, o internauta com a notícia, informando sem deformar opiniões. Essa é a missão do Entretanto, e para isso a gente deve agradecer aos apoiadores culturais sempre, que permitem a consecução da parte técnica desse programa, e aos veículos de mídia e informação que nos ajudam a replicar esse programa nos 4 cantos do Brasil e do mundo, em especial a Rádio Jovem Pan, William Tardelli Fotojornalismo, Jornal Araxá, Correio de Araxá, Jornal do Sudoeste, Blog do Sargento Hamilton e Blog do Sr. Sérgio Rocha. É isso aí. Muito obrigado a todos por ajudar a divulgar a informação boa, pura e sem conchavos ou chiliques políticos para todo esse nosso público devotado e compenetrado, tá bom? Bem, eu vou tentar explicar, como é de praxe, com bastante calma, o que está acontecendo em Brasília nos últimos dias. Eu friso essa questão da parte calma da explicação, porque não tem nada calmo. E o entretanto prima, por vezes, pelo bom humor, mas está cada vez mais difícil no Brasil de hoje manter o bom humor. Fato é que, no final de semana, um grupo de hidrófobos, seguidores do nosso presidente da República, atendendo ao chamamento de uma da ativista senhora Sarah Winter, jogou fogos de artifício de frente o prédio do STF em Brasília. Isso foi visto por inúmeras autoridades da República como uma provocação desnecessária, como um gesto agressivo, intimidatório, e em seguida, logo no primeiro dia útil subsequente a essa patuscada, a essa esparrela, a senhora Sarah Winter e mais outros ativistas tiveram a sua prisão decretada. A da Sarah foi cumprida, os outros, até o momento que se faz esse programa, não se sabia de sua prisão ou não. Isso à luz de um inquérito já existente sobre fake news e sobre agressões ao STF, agressões verbais ao STF, isso com base nas investigações em apuração nesse inquérito e com base também nos últimos fatos, que teriam agravado esse grosso caldo de ressentimento e ódio e de polarização para o mal da nação, que é a realidade brasileira nos últimos meses. Pois bem, a lei que embasa a prisão da senhora Sarah Winter é a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é uma lei criada nos estertores da ditadura, no final da ditadura, no governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o último presidente militar e foi o presidente que propiciou a abertura política e a anistia, que trouxe de volta para o Brasil o pluripartidarismo, os opositores políticos se encontravam exilados e que permitiu, tempos depois, poucos anos depois, as diretas já. Mas a Lei de Segurança Nacional, que embasa todas essas decisões, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, é uma lei considerada, com o advento da Constituição Federal de 88, uma lei vetusta, uma lei que caiu em desuso, uma lei sem legitimidade, porque ela não foi abraçada, ela não foi albergada pela Constituição Federal. Essa é a história da Lei de Segurança Nacional.
Eu já disse isso aqui. Quando eu era estudante de Direito, começo da década de 90, Constituição Federal de 88 recém-promulgada, já se dizia que a Lei de Segurança Nacional havia caído em desuso. Para que os senhores tenham uma ideia, a lei pune espionagem, panfletagem política. Isso, panfletagem política, numa época como a atual, por exemplo, em que essa panfletagem política se dá através da internet. Direito de associação com fins antidemocráticos é punida. Não se define o que é antidemocrático. É um conceito vago. Por exemplo, comparar para grande parte dessa mídia, desses deformadores de opinião, comparar Jair Bolsonaro a Hitler não é antidemocrático. Falar mal de Jair Bolsonaro não é antidemocrático. Falar mal do STF é antidemocrático. Falar mal do Congresso, opa, não pode falar do ministro Alexandre de Moraes também não, é antidemocrático. Entenderam? É um conceito vazio quando jogado dentro da fria e morta mesmo, Lei de Segurança Nacional, e que poderá ser interpretada como vem sendo ao bel prazer do intérprete da moda e para inglês ver. A Lei de Segurança Nacional, ela pune com cadeia de até 40 anos determinados crimes, sendo que o limite constitucional ou pelo menos era, até o pacote de lei anticrimes, o limite constitucional é de 30. A Lei de Segurança Nacional determina que se aplique o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar sobre civis vinculados a atos punidos pela Lei de Segurança Nacional. Quando a Constituição Federal e as melhores interpretações a ela feitas ao longo das décadas assinalam que a lei penal militar somente pode incidir sobre crimes militares praticados por militares em serviço. Por isso que se fala que a Lei de Segurança Nacional é vetusta, é antiquada, está deslegitimada, não foi abrigada pela Constituição Federal e caiu em desuso. Se fala isso tudo dela. No entanto, para agredir o establishment, para agredir o atual presidente da República e os seus apoiadores, vale ressuscitar a Lei de Segurança Nacional. E eu chamo atenção para isso porque tem muita gente boa, muita gente que estuda, muito jurista, achando que tudo bem, é canelada, é barbeirada, mas para tirar o presidente Bolsonaro do poder pode. Porque vale a pena, porque ele é um desassossego para a nação. Esse tipo de raciocínio é perigoso e não acaba em pizza, acaba em desobediência civil, em anarquia e a insegurança jurídica, fomentando cada vez mais a falência das nossas instituições democráticas. É o perigoso argumento da esquerda mundial que já fomentou a Revolução Russa, que fomentou lá atrás a Revolução Francesa, a tomada da China pelo comunismo com Mao Tse-tung, a União Soviética de Lenin, Stalin e quejandos. Esse raciocínio de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio é terrivelmente perigoso, porque a perfeição está no equilíbrio e porque eu não posso ministrar remédio pior do que a doença. Então, se a gente rasga as leis, rasga a Constituição para defenestrar Dilma Rousseff do poder, como para muitos foi feito, nós agora queremos rasgar a Constituição de novo para apear Jair Bolsonaro do poder, o que é uma péssima medida, é um péssimo negócio, porque nos torna uma republiqueta de bananas, mas se chega num poço sem fundo, num beco sem saída, se acua, se acossa o adversário político nas cordas, e aí ele vai lutar como um tigre, ele vai lutar como um leão, ele vai lutar com as armas que ele tem. É um péssimo negócio.
E quando se rasga a Constituição ali, quando se rasga a Constituição aqui, quando se rasga a Constituição acolá, se vira terra de ninguém no Estado brasileiro. Não se pode partir do princípio de que pode se ofender e criticar um lado. O outro não se pode criticar e ofender. Não estamos batendo em Chico como batemos em Francisco. Vocês querem ver? Vamos partir do princípio de que a Lei de Segurança Nacional está em vigor, de que ela vale, de que ela não está em desuso. É bom que se diga, revogada não foi, mas ninguém aplica mais e ela não tem eficácia para criar direitos e obrigações no mundo jurídico atual, como eu já disse. Mas vamos fingir, para bem argumentar, que a Lei de Segurança Nacional esteja funcionando a plenos pulmões, a pleno vapor. Por quê? Por que cargas d'água? Xingar a polícia em manifestação contra o racismo pode, é manifestação democrática. Jogar pedra em carro de polícia, manifestação democrática. A grande mídia não fala nada disso. Quebrar agência bancária em passeata pela democracia, tocam no assunto. Alguns ainda falam que é direitista infiltrado, que é um fato sem evidência jornalística alguma. Eu li no Estadão de São Paulo outro dia isso. Ou seja, matéria criada, plantada da cabeça do jornalista. Desonestidade intelectual. Mas ou passam en passant ou não passam. Que a passeata pró-democracia, quebra e arrebenta, e é o livre direito de expressão e manifestação do pensamento. Mas soltar fogos de artifício em frente ao STF, não pode. Não pode. É antidemocrático. É crime contra a segurança nacional. Como é que se chega a essa equação lógica absurda? E ainda se ouve do ministro-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ainda se ouve dele a expressão de que os fogos de artifício eram artefatos explosivos. Eram artefatos explosivos. Desse jeito, ele aguça e acirra os ânimos decelerados que podem vir a realmente, se chegarem a esse esculacho geral irresponsável e criminoso que se avizinha, podem mesmo querer usar artefato explosivo. O que é condenável, o que põe em risco a nação. Não se acuam inimigos. Não se acuam inimigos. Isso está na filosofia oriental, isso está na arte da guerra do Sun Tzu, isso Júlio César empregou quando conquistou a África e a Europa. Em parte, durante a sua trajetória como general político e estadista romano. Você sempre dá uma saída digna para o seu opositor. Só que essa saída digna não está sendo acenada pelo STF. Prenderam ativistas, todos hidrófobos, todos abusando da democracia, abusando do seu direito de manifestar opinião. Mas os prendeu sem respaldo de uma legislação segura. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender ativistas, militantes políticos, que realizam exatamente o que realizam inúmeros outros militantes no mundo todo. Só que a bandeira lá é antirracismo, é antipolícia, é a bandeira politicamente correta.
Quando é pró-presidente Bolsonaro e parece que virou palavrão, parece que todo mundo que apoiar Bolsonaro na rede vai ser preso. A mensagem que se passa, nós operadores do direito somos comunicadores. Nós temos que nos preocupar com a linguagem que a gente passa para a população e se ela vai ser entendida. A linguagem que passa para a população é uma linguagem de que apoiador de Bolsonaro é terrorista. Apoiador de Bolsonaro é criminoso, mesmo quando o cara não é apoiador de Bolsonaro. Se ele não entrar online, se ele não entrar na live, como se diz atualmente, se ele não entrar na rede xingando o Bolsonaro, elogiando a esquerda, como se fosse uma arquibancada, ele provavelmente vai levar bomba. Os senhores não sabem, está sendo difícil para o pessoal do programa Entretanto, para a equipe técnica do programa Entretanto, promover, impulsionar o Entretanto em determinadas redes sociais, por causa de uma autocensura que já existe e que coíbe qualquer espécie de impulsionamento que seja politicamente incorreto, que não esteja de acordo com a nova língua imposta pela grande mídia, impostas pelos deformadores de opinião. Se esse aqui, eu não estou falando de ser de direita ou de ser conservador, basta não ser de esquerda. Isso é hegemonia cultural, isso é a guerra cultural marxista. Se um programa, se uma live, se um comentarista político, se um youtuber não começar o programa com uma linha nitidamente de esquerda, metendo o sarrafo no presidente da República, não consegue impulsionamento, não consegue divulgação, como não consegue méritos, loas, não consegue marketing orgânico, divulgação espontânea do seu produto na indústria cultural. Se você é um autor conservador, por exemplo, eu sou escritor e sou um autor conservador, você não consegue espaço na mídia cultural. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Alexandre Garcia falou ontem, no auge da ditadura militar, nunca se falou em fechar o STF. Nunca se falou em fechar o STF. Nunca se ofendeu o ministro do Supremo no auge da ditadura militar. Estamos gozando uma pretensa democracia, saraivada de ataques, e nessa pretensa democracia se fala em fechar o Supremo e se ofende o ministro do Supremo. Eu não estou falando aqui com corporativismo. Não é porque eu sou magistrado. Até porque eu não considero esse STF o STF dos meus sonhos, ou que mereçam os milhões de brasileiros que fazem por onde todos os dias da semana melhorar o mundo à sua volta para as futuras gerações. Eu acho que esse STF deixa a desejar e não representa verdadeiramente os magistrados do Brasil. Mas essa é a minha opinião pessoal, isso ainda não é crime, e eu não estou aqui para ofender pessoas simplesmente porque eu não concordo com elas. Eu acho que tem que ser assim num mundo civilizado, entre pessoas cidadãs, cultas e intelectualmente honestas. Mas me preocupa essa leitura dúplice, essa tendência a se acreditar em bandeiras da moda e defendê-las, e outras bandeiras se rasgar, se espicaçar, se prender por conta de quem as hasteia e se aplicar a lei de segurança nacional contra as pessoas que simplesmente escolheram a bandeira errada. Sarah Winter está errada, seguidores radicais hidrófobos de qualquer convergência política estão errados. Estão errados. Mas eles não merecem cadeia porque estão errados. Porque essa cadeia é dada com base em uma lei
que caiu em desuso por um ministro que preside um inquérito que, na verdade, é vítima do suposto crime. Se eu, Renato Jupo, juiz de direito, sou ofendido em razão da minha função pública, desculpa. Se eu, Renato Jupo, juiz de direito, sou ofendido em razão da minha função pública, eu devo oficiar a autoridade policial, solicitar a abertura do inquérito para apuração do fato e ficar na minha como vítima, esperar ser ouvido, esperar ser intimado. Eu não posso ser vítima e juiz do mesmo processo. Isso é óbvio, isso qualquer jejuno, isso qualquer estagiário de direito. Que estagiário de direito? Qualquer estudante de primeiro período de qualquer faculdade mequetrefe de direito do Brasil sabe. Principalmente o ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público de sua época. Professor emérito de Direito Constitucional. Sabe muito, ele sabe disso. Ele não pode determinar diligências dentro do inquérito que ele e os demais ministros são vítimas. Ele não pode determinar diligências. Ele não pode mandar prender. Isso não é poder de polícia. O poder de polícia, já discutimos muito poder de polícia aqui nesse programa. Poder de polícia tem todo servidor público para uma ação imediata, para garantir a seriedade dessa função pública, para garantir a transparência e a eficiência do exercício dessa função pública, para garantir a eficácia dessa função pública. O servidor público utiliza poder de polícia quando, por exemplo, prende em flagrante, no frêmito dos ânimos, quando o crime está acontecendo. Mas aí ele prende em flagrante, entrega para a autoridade policial e vai cuidar da vida. E a autoridade competente judiciária que resolva aquele problema. Não é só na prisão que se exerce o poder de polícia. Por exemplo, para determinar o fechamento de um estabelecimento comercial por ofensa à saúde pública. Nessas épocas de pandemia, o exemplo vem bastante a calhar, né? Também se exerce o poder de polícia. Mandar evacuar o recinto, um professor mandar os alunos se retirarem da sala de aula diante, por exemplo, de um perigo de incêndio. Isso é exercício do poder de polícia pelo professor. Isso, tudo bem, mas não é isso que o ministro Alexandre de Moraes realiza. Ele atua como juiz instrutor em um inquérito em que ele, principalmente ele, mas também os seus ex-colegas, são vítimas. E a gente assiste isso calado. Palestra no Brasil e no mundo ofendendo polícia. Porque 2 ou 3 incidentes entre polícia e indivíduos de cor negra foram resolvidos em violência. 2 ou 3 recentes, não estou dizendo que são as únicas, mas 2 ou 3 recentes incursões desastradas de maus policiais em abordagens que redundaram em lamentáveis mortes de cidadãos de cor negra, tiveram conotações racistas, certas ou erradas, postas à mostra. E isso agrediu tanto a sociedade que a sociedade partiu para atacar as instituições. Dentre elas e principalmente a polícia. Principalmente a polícia. Isso pode. Agora, agredir assim, né, gente? Jogar fogos de artifício defronte o prédio do STF, não pode. Eu queria saber qual que é a equação lógica, cultural dos senhores ministros do STF. Existem valores culturais e existe uma gradação nesses valores culturais. Por exemplo, o sujeito está no estádio de futebol. Ele xinga a mãe do árbitro. Ô, seu filho disso! Isso é culturalmente aceito. O árbitro,
não vai processar o torcedor, a mãe do árbitro não vai processar o torcedor, o clube não vai ser suspenso de futebol, do qual o torcedor é adepto, o estádio de futebol não vai ser fechado para público externo, não vai ser interditado, isso é culturalmente aceito. Pode xingar a mãe do árbitro. Agora, se esse mesmo torcedor virar para o árbitro de cor negra e falar assim, ô macaco, aí é racismo. Aí vai dar interdição do estádio, processo contra o torcedor, multa contra o torcedor, indenização contra o torcedor, indenização contra o clube, se bobear até vai gente presa. Por quê? Porque culturalmente é imperdoável a ofensa racial. Isso se explica. Eu particularmente tenho as minhas ressalvas, poucas mas tenho, mas se explica, porque a cultura, os costumes, como diz a doutrina do direito, influenciam na lei e, sobretudo, influenciam na aplicação da lei. Agora, eu não tenho como explicar culturalmente por que xingar e fazer uma charge de Bolsonaro nazista, como foi feito, e a presidência se manifestou, e a grande mídia, e a Procuradoria-Geral da República e outros órgãos controladores fizeram ouvidos de mercador, comparar Bolsonaro em uma charge a Adolf Hitler é livre exercício de manifestação do pensamento? É livre direito de expressão? Pode, mas eu não posso falar mal de ministro do Supremo. Aí não, aí é um gesto antidemocrático. Eu não sei qual que é o artifício lógico, cultural que existe para fomentar esse tipo de raciocínio. Observem bem os senhores, este programa está se dando em linguagem comedida. E eu estou, de maneira educada, criticando de forma contundente gestos e ações do STF, porém eu estou fazendo dentro da lei, que eu não sou bobo. Eu tenho direito a questionar pedagogicamente decisões judiciais. Eu posso fazer isso pedagogicamente. O que está acontecendo nas ruas das cidades, principalmente na esplanada dos ministérios, principalmente dentro do plano piloto em Brasília, é que as pessoas estão manifestando a mesma revolta, o mesmo inconformismo, só que de maneira menos educada e equivocada, e que não deve ser feito. Mas você tem que respeitar as instituições. O jurista Saulo Ramos, no seu livro O Código da Vida, ele narra uma peripécia vivida por ele como advogado de partidos políticos, ele que vai a um julgamento do STF, e neste julgamento ele toma uma cachapante derrota, embasada em uma tese jurídica absolutamente impossível, e que ele, Saulo Ramos, sabe que é uma tese albergada para ser politicamente correta com aquele momento efusivo da República em que o fato se dá. Diretas já, abertura política, aquele STF de outrora resolve julgar politicamente a revelia da lei. Saulo Ramos fica bravo, fica chateado, mas impávido. Sai do plenário da mais alta corte de justiça do Brasil e, indagado pelos repórteres jornalistas que se aglomeravam ao redor dele, diz que o Supremo tinha o direito de interpretar a lei daquela maneira, que caberia a ele respeitar a decisão do Supremo ou recorrer dela dentro do que a lei permite. Este era o jurista do meu tempo. Este é o jurista ideal de se ter. Essa é a conduta do homem público. Você discorda, com respeito. Não estou aqui crucificando ativista político. Não estou aqui criticando Sarah Winter. Ela dá o que ela tem. O mundo dela é esse aí. Não adianta pedir mais para ela.
Ela não tem para dar. Errada é uma sociedade que dá vez e voz a esse pessoal. Só que nem esse pessoal merece que se rasgue a Constituição Federal. Não é porque eu sou magistrado, não é porque eu sou juiz de direito que eu posso engolir a ofensa aos mais claros direitos inerentes ao cidadão, à pessoa humana, simplesmente porque o ofendido, a vítima, é um magistrado, colega meu. Eu não posso fazer isso por corporativismo. Nós estamos vendo a encrenca acontecer. Hoje se rasga a Constituição para defender a magistratura. Amanhã vai se rasgar a Constituição para se defender a causa antirracista, a causa negra. Amanhã vai se rasgar a Constituição para se defender a esquerda, o retorno da esquerda ao poder. E depois vai se rasgar a Constituição para defender a importância do alface na salada de tomate. E a Constituição não vai valer mais nada. E o Estado democrático de direito vai estar em ruínas. Por causa dessa ditadura cultural em que nós vivemos. Em que apoiar esse ou aquele lado da política virou crime de opinião. Em que há duas bandeiras, uma protegida, uma blindada pela opinião pública, pelos deformadores de opinião, pelo politicamente correto, pela hegemonia cultural, e outra é rasgada. E quem a hastear vai preso. Porque esse é o recado que se dá. Eu não estou aqui defendendo o senhor presidente da República. Ele é o principal culpado disso tudo. Eu conheço o presidente Jair Bolsonaro, é um sujeito bem intencionado, mas ele errou e erra, e muito. Ele cria Alexandre de Moraes em sua pior versão. Ele cria Sarah Winter. Ele cria Abraham Weintraub. Ele poderia ter usado a pandemia do Covid-19 para unificar a nação. Ele poderia ter usado o dinheiro, a verba federal, para chamar os prefeitos e governadores para si. E observadas as peculiaridades do trato com a doença em cada estado, em cada município, formar um exército coeso. Ele poderia ter se protegido atrás da figura do ministro da Saúde dele, Henrique Mandetta, que era o queridinho da mídia, que blindava o presidente. Ele poderia ter parado de acirrar ânimos daqueles grupos sociais que ele não gosta. E eu também não gosto de alguns grupos que ele não gosta. Eu não sou santo, não, mas eu respeito todo mundo. Nós governamos para todo mundo. Ele critica aparelhamento do Estado, critica panfletagem política no Estado, critica ideologismo, mas ele também faz ideologismo. Quando ele preocupa com a Revolução de 64, com o comunismo, com o socialismo, na hora de usar a caneta para liberar verba para a saúde pública. Na hora de se manifestar como presidente da República, para com outro órgão, outra instituição, outro poder da República. Bolsonaro comete um erro incrível. Bolsonaro bate boca para baixo. Você tem que ver quem é que tem merecimento, presidente. Quem é que tem merecimento para ser seu inimigo. Não é qualquer pulha que pode ser seu inimigo, não. O senhor é o nosso presidente da República. Pelo amor de Deus, eu sei que o senhor é um homem do povo, é um homem que se manifesta de maneira livre, inocente até às vezes, mas pare de bancar o valentão de boteco. O senhor está dividindo, fracionando, esfacelando o seu poder. Ainda está em tempo. Chama Fernando Collor para uma conversa. Chama Dilma Rousseff para uma conversa. Aprenda com os erros deles. E não nos faça, senhor presidente, não nos faça castigar pelos seus erros. Muito obrigado.